Buenas! Nessa sessão, nós vamos falar das 5 funções básicas de matemática financeira que a gente encontra no Excel, no Google Sheets e mesmo na calculadora HP12C. Aliás, foi da calculadora HP12C que surgiram essas 5 funções implementadas depois no Excel e no Google Sheets. E principalmente, isso é importante, que a gente vai ver agora no papel, como funciona internamente ou como eles interpretam cada uma dessas funções, tá ok? Até porque foi da HP12C que foi transportado para o Excel, para o Google Sheets. Então, a gente tem que entender, assim, quando ele fala assim, valor presente, valor futuro, prestação ou payment, aonde isso está dentro dessa calculadora, como isso está estruturado internamente, tá ok? Até para a gente não cometer erros e tomar, vamos dizer, ter uma interpretação errada. Então, vamos lá primeiro ver como é essa estruturação interna e depois a gente vai praticar e usar essas funções. Vou mostrar dentro do Google Sheets, mas é exatamente igual como no Excel, até para manter a compatibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no papel, o que eu vou mostrar primeiramente, então, qual é a visão, como é encarado. Então, vou colocar aqui. Primeiro a gente vai ver como se fosse a visão aqui. Vou fazer um bonitinho aqui, ó. Já que é uma visão aqui, ó. O olho da visão de alguém que está investindo, então, de alguém que está fazendo um investimento, tá? E aqui embaixo a gente vai repetir a mesma coisa, só que a ótica do empréstimo ou financiamento. Então, primeiramente aqui, vou fazer aqui a nossa tradicional linha do tempo. Nessa linha do tempo aqui, então, riscar a nossa linha. Aqui tem o tempo. E pode ser qualquer unidade, dias úteis, dias corridos, meses, anos, semestres e assim por diante. Então, começa aqui data 0, depois tem data 1, 2 e assim sucessivamente, até a gente chegar em N períodos, tá certo? Já falando, essa é a primeira das variáveis aqui, que é o número de períodos que a gente tem que informar, que é um dos parâmetros aí do nosso fluxo de caixa. Depois, o segundo parâmetro muito importante aqui, eu tenho o valor presente, nosso valor presente, ou VP. Depois vou dar os nomezinhos aqui em inglês também, que é importante, a gente vai ver tanto como um como o outro. Outro parâmetro aqui importante são os pagamentos. Então, os PGTOs. Nessas funções básicas, os pagamentos são todos iguais, é uma série uniforme. A gente tem um vídeo, inclusive, que discute como calcula isso daqui. Então, nessas 5 funções básicas, você tem aqui o PGTO por N períodos. Então, eu tenho um valor presente, tenho N períodos, tenho N pagamentos aqui. Um outro parâmetro essencial para todas as operações, se a gente fala de matemática financeira, a taxa de juros, que é um percentual aqui, que é um percentual que tem que estar casado com o período. Então, vou escrever aqui AP, que é ao período. E lembrem-se sempre que o período aqui, a unidade de tempo, tem que ser a mesma. Então, eu não canso de repetir, mesma unidade de tempo. É um dos erros mais comuns nas operações aqui. Então, sempre usar a mesma unidade de tempo. Tá ok? Agora, o 1, 2, 3,
4 parâmetros, falta um. O último parâmetro, que vem aqui no final, é o chamado FV ou VF, que é o valor futuro. Seria um valor residual que eu recebo na data futura. Data futura é a data N aqui que a gente colocou, tá ok? Então eu tenho aqui os recebimentos, tenho aqui o investimento. Então, vou colocar aqui até os nomezinhos aqui, ó. Ó, a gente realizou este investimento. E eu tenho aqui todo desse lado, tem os recebimentos. Tá bom? E aí está construído o nosso fluxo de caixa. E aí eu tenho funções, tanto no Excel quanto no HP. Isso serve tanto para Excel. Quando eu falo Excel, Google Sheets, ou no HP 12C. Eu vou encontrar aqui as funções para calcular valor presente, para calcular a taxa, para calcular o valor futuro, para calcular o pagamento, ou parcela, ou prestação, ou payment, e para calcular o número de períodos. Então, os nomezinhos que eu estou colocando aqui são justamente das funções que são usadas para a gente calcular aqui. Como é que funciona, seja no HP, no Excel, no Google Sheets? Eu tenho aqui 5 parâmetros, tá? Ou 5 funções aqui. Eu quero saber um deles, eu tenho que informar os outros 4. A brincadeira é sempre essa. Então, quero saber o valor presente, então eu tenho que dar a taxa, o valor futuro, o pagamento e o número de períodos. Eu quero saber qual que vai ser a parcela, então eu tenho que dar o valor presente, a taxa, o valor futuro e o número de períodos. Sempre assim. Tem a variável que eu quero saber, eu tenho que informar as outras para que ele possa calcular. Tá bom? E a visão dele é desta forma aqui. E a gente tem que ficar atento aos sinais. Então, por exemplo, se é um investimento, o valor presente fica com sinal negativo. Os recebimentos vão ficar com sinal positivo. Tá? Então, o Excel, o HP, eles vão saber que é um recebimento ou um desembolso pelo sinal que você informa. E aí é que você tem que estar sempre atento para isso. Na HP 12C, a gente usa as mesmas coisas. O detalhe é que na HP 12C, os nomes são, quase todos são iguais, mas aqui, valor presente está em inglês, então é Present Value, é PV, tá? A taxa é o I, o valor futuro é o FV, o pagamento é PMT e o número de períodos é o N. Então, Present Value, Interest Rate, Future Value, Payment e Number of Periods. Bonito, hein? Aqui funciona também a mesma coisa. Então, na versão em inglês é Present Value, a função taxa se chama Rate, valor futuro é Future Value, a PGTO é PMT, até combina com a da HP aqui, e número de períodos, a Number of Periods também NPER. Tá? Então, isso daqui é tudo. Isso. Os nomes em inglês. E aqui, não precisa nem dizer, né? Se a versão for português. No Google Sheets, você pode colocar o nome tanto em inglês como em português, funciona. O Help, a ajuda, vai funcionar para o nome em inglês. Para o nome em português, aí você tem que clicar F1 e tal, já é mais chatinho. Na versão em português no Excel, aí ele já dá automaticamente, seja em português ou em inglês, ele já vai te dar os nomes corretos. Muito bom. Essa aqui é a visão de alguém que está investindo.
E se você tiver tomando dinheiro emprestado, financiando alguma coisa, como é que fica esta visão? As variáveis são as mesmas. O que vai mudar agora, então vou colocar aqui, ó, a visão. Vou colocar aqui nosso olhinho aqui para a visão que a gente tem. E aqui é a visão de quem está fazendo um empréstimo ou financiamento, ou está se financiando. A ideia é a mesma. Quem está tomando dinheiro emprestado, o que vai mudar? Bom, tenho a estrutura aqui do fluxo de maneira semelhante. Então, começando aqui, ó, da mesma forma aqui, nossa linha do tempo. Sempre faço a linha do tempo. Ela é importante para a gente não se perder, para a gente visualizar direitinho cada um dos fluxos, como está sendo a dinâmica do dinheiro. Se eu estou tomando dinheiro emprestado, então na data zero, que é o hoje, aí eu recebo um valor, o nosso valor presente, tá certo? Aqui é um sinal positivo, eu recebo. Aqui era um sinal negativo, eu estou pagando, tá certo? No empréstimo, eu recebo o primeiro dinheiro e depois pago. No investimento, primeiro eu pago e depois eu recebo, eu tenho os ganhos desse investimento. Tenho os benefícios do investimento. Aqui no empréstimo, eu vou ter que pagar a minha dívida, tá certo? Então, nossos 3 pontinhos, e aqui a data N. O que vai mudar? Bom, aí a gente tem a taxa de juros. Caiu minha canetinha aqui tranquilos, mas não vou precisar usá-la agora. Tem a taxa de juros aqui, não precisa ser a mesma taxa. Em operações de empréstimo e financiamento podem usar taxas diferentes, porque são riscos também diferentes envolvidos. Então, mas a gente vai chamar também de taxa I. Aí tem os pagamentos. Aqui em cima eu recebia esses pagamentos, aqui eu faço esses pagamentos. Então, e ele trabalha nessas 5 funções básicas que estão aqui. Os pagamentos são uniformes, são sempre iguais. Existem outras funções para quando os pagamentos não são uniformes. Então, está aqui os PGTOs, os pagamentos. E aí, na última data, eu tenho o valor futuro, o future value. E uma coisa importante que eu não tinha ressaltado tanto antes, o valor futuro ele vai ser somado ao pagamento aqui na data N, tá? Então, você vai ter um pagamento aqui e tem depois o VF que você soma, ou na verdade, a calculadora internamente vai somar o VF ao pagamento aqui, ao PGTO, tá? Você não precisa fazer isso, você só precisa dizer, qual que é o valor futuro que vai ser adicionado a esse PGTO. Em muitas situações, esse valor aqui é 0. Tudo bem? Então, por exemplo, você vai fazer é muito comum, arrendamento mercantil e leasing, tem um valor residual que fica para o final aqui, esse valor futuro. Aí eu descrevo. Às vezes eu vou fazer um financiamento e não quero deixar nada residual, já quero deixar tudo pago. Quando eu pago a última parcela, não quero pagar nada mais além da parcela, tá certo? Aí o valor futuro é 0. Tudo bem? E aqui, eu tenho aqui, ó, nossa situação, o valor que eu recebo aqui do empréstimo, e aqui embaixo eu tenho os pagamentos que eu faço, os desembolsos. Ou desembolsos que eu faço nessa operação. Então, internamente, quando a gente usa essas 5 operações aqui, é dessa forma que a HP12C, o Excel, o Google Sheets pensam. É assim que eles olham esses parâmetros, tá certo? Então, você informa um VP positivo, ele vai te dar e pergunta o PGTO. Se o valor presente é positivo, o pagamento vai sair negativo. Ele inverte o sinal, porque ele já fala, bom, se ele está ganhando um valor hoje,
positivo, então se hoje é valor positivo, é empréstimo, porque se fosse negativo, é investimento. Então, se o valor presente é positivo, então quer dizer que é um empréstimo ou financiamento. Então, ele vai ter que pagar depois parcelas. Então, ele vai dar para a gente um PGTO negativo. Aqui nesse caso, se eu informo um valor presente negativo, ele vai imaginar, bom, ele está investindo. É isso que aparece na cabeça dele. Então, ele vai dar um PGTO positivo. Da mesma forma, se eu informo um PGTO positivo e pergunto qual que é o valor presente, ele vai me dar um valor presente negativo como resposta. Por quê? Ele fala, bom, se ele recebe aqui parcelas, pagamentos positivos, quer dizer, ele está tendo benefício. Benefício quer dizer que alguém investiu. Então, o valor presente é sinal negativo. Então, sempre tem essa lógica. Pelo sinal que vocês informam no pagamento ou no valor presente, ele já vê qual que é o sinal que ele tem que dar como resposta para o outro lado aqui. Tá? Então, não estranhe o sinal. Então, o importante é conhecer isso daqui para, na hora que ele dá a resposta, você interpretar o sinal corretamente. E na hora que você vai colocar o parâmetro, também saber qual sinal põe para ter a resposta que seja condizente. Então, vamos lá no Google Sheets para fazer algumas continhas. Então, aqui eu já abri, e esses dados que vocês estão vendo são dados que eu já usei no outro videozinho que expliquei o custo efetivo total. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui os dados originais aqui para cada situação, e aí a gente vai usar a função. Então, por exemplo, eu estou dando aqui a taxa, o número de períodos, o pagamento e o valor futuro, e eu quero saber qual que é o valor presente. Então, aqui no Google Sheets, eu coloco o PV, que é aqui em inglês, e vocês estão vendo aqui os parâmetros. O primeiro parâmetro é a taxa, ele já ajuda a gente aqui, ó. Então, já marco aqui a taxa. Segundo parâmetro é o número de períodos. E no Excel é a mesma sequência de parâmetros, tá? O terceiro é a parcela. Repare que ele já deu uma prévia aqui para a gente, aqui em cima, e a prévia já bateu com o valor que a gente queria. Porque o valor futuro e o fim ou início são parâmetros opcionais. Então, eu vou informar aqui, só para a gente ver, o valor futuro é 0. Então, se você não informar, ele já vai considerar o valor futuro como 0. E fim ou início, ele quer saber se o pagamento ocorre já no início do período, como se fosse uma entrada, ou no final do período, então, seja final de mês, final de ano, semestre. Então, no geral, você trabalha com final de período. Final de período é valor 0, início de período é valor 1. Então, vou colocar 0 aqui. Então, assim que fica a função PV, daí 252.579, batendo com o nosso dado original. E aqui, então, se eu for editar, olha aqui, eu vou digitar aqui VP, valor presente. Ele calcula, dou um Enter aqui, ó. No Google Sheets, ele já calcula bonitinho. Você pode usar, como eu falei, tanto a função em português como em inglês, ele já se ajusta, beleza. Então, a função taxa, se eu quiser saber a taxa da operação, então alguém me deu qual que é o valor presente, me deu qual que foi o prazo aqui, qual que é a parcela e qual que é o valor residual, o valor futuro, e agora ele quer saber qual que é a taxa. Então, eu uso a função rate, tá aqui, clica nela, aí eu tenho que informar o número de períodos, depois o pagamento, que é a parcela, depois o valor presente ou valor atual, e aí o valor futuro, e aí também se é dizer início ou final de período, então também é final de período, aqui 1,63, bateu, e aí a função número de períodos. Então também vou informar aqui, ó. Primeiro eu vou dar os parâmetros, então estou mostrando para vocês, ó, que não tem mágica aqui. Função número de períodos, coloca igual, NPER, tá aqui, ó, número de períodos de pagamento. Então, informa a taxa.
E repara que sempre a brincadeira é o seguinte, olha, eu quero saber, eu tenho as 5 variáveis aqui. Quero saber uma delas, eu tenho que formar os 4 outros parâmetros. Então, quero saber o número de período, eu tenho que dizer qual que é a taxa, qual que é o valor da prestação, qual que é o valor atual e qual que é o valor futuro. Então, está aqui, 36. Veja se está tudo batendo, até agora a gente está acertando tudo. Agora vamos calcular a parcela. E aí eu faço a mesma coisa, só que aí ela chama PMT ou PGTO. Informo também, ó, taxa, número de períodos, o valor atual e o valor futuro. O último nem preciso informar, ó, ele já me deu aqui a parcela. Apertei aqui, ó, vou digitar PGTO. Então vocês estão vendo, estou digitando PGTO, como que funciona também, ó. Funcionou, não deu erro. E ele já converte a função, o nome da função de português para inglês. E aí o valor futuro, só para a gente terminar essa. Então, aqui a taxa, número de períodos e a parcela. E aí eu coloco aqui o valor futuro, future value. E aí também informa a taxa. Para saber o valor futuro, eu tenho que dizer qual que é a taxa, número de períodos, qual que é o valor da parcela. Opa, valor da parcela. E o valor atual. E se é início ou final de período, sempre é essa. Quero saber, tenho as 5 variáveis, 5 funções. Quero saber uma delas, tenho que informar as 4 outras. E daqui deu 0. E aí até uma brincadeira, por exemplo, vamos dizer, puxa, essa parcela está cara, o que eu quero fazer para reduzir minha parcela para caber no bolso? Então, por exemplo, eu vou colocar um valor residual que eu vou pagar lá na frente. Então, eu vou colocar, por exemplo, vamos dizer, 50 mil reais aí, que eu vou pagar lá na frente, tá certo? Aí, eu tenho que reduzir daqui, ó. Então, vou pagar aqui. Esse daqui eu vou reduzir 50 mil, que eu vou... Pronto. Então, ó, já reduzi minha parcela, mas eu deixei 50 mil para pagar no final. Então, ao invés de financiar 252 mil do carro, vou financiar 202 mil e 50 mil pago lá na frente. E aí já muda aqui o valor da parcela. E essa é a brincadeira que a gente faz aqui. E aí, só para fechar, vou mostrar para vocês aqui a HP12C. Então, tá aí a calculadora HP12C. E o que eu quero mostrar para vocês são aquelas 5 teclas aqui. É um simulador online, vocês podem pegar qualquer um. Então, eu vou colocar aqui, ó, 252. Deixa eu pegar aqui qual é o valor, 579. 579. Vou colocar isso daqui no PV. A taxa 1,63 no I. Então eu digito e coloco, aperto a tecla. 36 parcelas, clico aqui no N. 0 no valor futuro. E aí aperto o PMT e ele vai calcular, me deu aí menos 9330,21, que bateu, ainda bem, bateu com o que a gente tinha feito. E a brincadeira é sempre essa, tá? Então os dois, tanto no HP como no Excel ou no Google Sheets, funcionam do mesmo jeito. Tem as 5 teclas, as 5 funções, informa 4 e aperta a tecla no final, ou escolhe a função que você quer saber o resultado ali do final, que é o que você está buscando, tá certo? Que é a pergunta que você quer responder. Muito bem, pessoal. Essas são as 5 funções básicas que se usam na matemática financeira. Então, o bom e velho PV, FV, PMT, IN, ou VP, VF, taxa, NPER e PGTO, aí depende qual que você está usando. Treinem com isso, então peguem situações aí
reais, pratiquem, treinem, vejam, prestem atenção para os sinais. Então, mudei o sinal daqui para lá, como que acontece. Então, lembre sempre, se o valor atual ou o valor presente é positivo, então esse é como se fosse um empréstimo, que você está recebendo dinheiro para depois pagar as parcelas. Se o valor presente é negativo, então as parcelas e o valor futuro vão sair positivos. Quer dizer que você é como se tivesse investido. Desembolsou dinheiro agora para ganhar depois. Tá bom? Até mais, assista nossos vídeos e aproveitem.